Olá, tá começando mais um episódio de O Futuro Vem do Futuro, agora em sua terceira temporada. Eu sou a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT Sloan Review no Brasil. E para quem está chegando agora, eu explico o nosso nome, O Futuro Vem do Futuro. Ele é copyright do Silvio Meira, que é nosso conselheiro, grande nome da estratégia de inovação no Brasil, e vem também do Otto Scharmer, que é um grande nome da MIT Sloan School, que é uma referência em pensamento sistêmico, acho que muita gente que nos acompanha aqui já conhece, muito conhecido pelo conceito de presença. Eu vou ler aqui o que o Scharmer diz para entender esse lance do futuro, vem do futuro, que foi a síntese do Silvio Meira para o Scharmer. O Scharmer diz o seguinte: não se pode entender um sistema a menos que se tente mudá-lo. Não se pode mudar um sistema a menos que se transforme a consciência. A gente podia usar aqui mindset, que é uma das palavras favoritas aqui no meio corporativo. E não se pode liderar a transformação de um sistema a menos que se perceba e se presencie o futuro à medida que ele vai emergindo. Otto Scharmer. Então, esse podcast fala disso, desse futuro que vai emergindo e das pessoas tentando mudar o sistema em função disso. Dos gestores, aqui é o nosso público, dos empreendedores, aqui vamos falar dos líderes, vamos falar com um que é tudo isso e mais um pouco, né? Então, todos os nossos episódios do podcast são sobre isso, embora nem todos pareçam ser sobre isso na superfície, às vezes. Estamos transformando os sistemas, presenciando o futuro que vai emergindo. O convidado de hoje é particularmente craque nisso e vem fazendo de uma maneira incrível no setor financeiro. Eu vou tocar o bate-papo com esse convidado sozinha dessa vez, porque a Lara Zilbiger, minha parceira aqui na bancada, é uma sortuda e está de férias. Tá? Foi conhecer sistemas e futuros na Turquia. Então, eu já chamo esse futurista prático, que é o Carlos Neto, vulgo TK, e vocês já vão saber a razão do TK já já. Alguns devem desconfiar, porque TK é conhecido de um certo público aí. E cofundador e CEO da Matéria, que é uma empresa de mais de 30 anos, quase 40, mais de 1.000 funcionários, com atuação no Brasil e na América do Norte, e continua, apesar dessa idade, né, de ser uma senhora já, com uma pegada tão inovadora que é vista como startup, né? E que o tempo todo está construindo o futuro no setor financeiro. Então, bem-vindo, TK. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo. Obrigado, Adriana, aí, pelo convite. Obrigado a todo mundo que está aí no backstage ajudando a gente também, tá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro, a gente sempre pede uma apresentação para o convidado, né? Um breve timeline desses quase 40 anos, desde 87, na República lá do Unicamp. Eu gosto de falar que você foi muito antes que o Mark Zuckerberg no dormitório lá de Harvard, né? E aí eu quero que você explique o TK também, nessa timeline, e o próprio nome Matera, né? Que é aquela cidade italiana maravilhosa, se vem de lá ou não vem de lá. Conta aí pra gente. Vamos lá. Bom, primeiro, engraçado, né? Eu, pela minha idade, quando entrei em computação, na verdade eu nem prestei para computação, tá? Eu prestei para engenharia e computação era a minha última opção, porque eu coloquei 4 itens aleatórios sem saber o que se tratava. Mas a coisa estava mudando tão rápido que entre eu fazer a inscrição do vestibular e aplicar, eu comecei a gostar de computador. E eu comecei a ver o que era o computador. E comecei a descobrir, comecei a me apaixonar. E, por sorte, eu não passei em engenharia e passei em computação. Tá, então, eu vejo os jovens hoje em dia com a maior preocupação que eu fazer da minha vida. Eu falei, cara, eu dei tanta sorte, eu caí no curso que eu queria sem querer, né? Não, e pior que a computação era a última opção, eu caí na segunda, que não era. E aí o pessoal da Unicamp me chamou uma conversa. Olha, eu acho que você não sabe o que você está fazendo, você não quer ir para a última opção de ficar na segunda. É um curso mais difícil e tal. Falei, tá bom, vamos lá, né? Então, muitas vezes as coisas não vêm assim para um plano, era o desejo da minha vida. Muitas vezes as coisas acontecem, né? E a gente tem que saber, muitas vezes, aproveitar aquilo que acontece e tentar fazer daquilo que aconteceu uma inovação, alguma coisa da sua carreira. Então, começamos ali, daí sempre fui apaixonado por isso e queria mexer com computador, mexer com software. A vida foi levando a gente para setor bancário, lá no comecinho da nossa carreira, não tinha lei de software, tá? Então não tinha direito autoral, as pessoas viviam de software pirata, a indústria brasileira com proteção de mercado copiava, tirava xerox de manual.
de software importado e punha pirata traduzida para português e vendia. Era terra de ninguém. E a gente começou nessa época, tá, onde o nosso primeiro software foi um editor de texto para aquele do Wozniak. Nada, porque o pessoal falava, eu uso um pirata no lugar, para que eu vou comprar o seu, né? E daí a gente foi evoluindo até que fundamos a empresa, vários colegas de faculdade, fundamos a Matera, não tinha esse nome na fundação, e foi crescendo e se adaptando, né? Aquela coisa, experimentando, errando, testando, errando, acertando de vez em quando, aprendendo com os erros, né? E chegamos aqui onde a gente chegou, tá? Não é uma jornada simples, né? Não tinha incubadora, não tinha VC, não tinha nada, tá? Então o aprendizado foi muito mais doído. Hoje em dia eu vejo o pessoal com muito mais condição, muito mais ambientes para poder trabalhar nisso e admiro muito, tá? Admiro bastante. Eu hoje encontro um pessoal de startup, uma molecada entre aspas, que eu fico de queixo caído com a capacidade que eles têm e eu acho que tem coisa bem legal por aí. Sobre o nome da empresa, né? E o meu nome, porque o TK, né? Tinha um computador que chamava TK-82, que era um dos piratas aqui do Brasil, dos clones. E o TK-82 era uma cópia ilegal do ZX81. E o nome da matéria que você perguntou, na verdade, não teve nada a ver com a cidade, tá? Na verdade, o nosso gerente de marketing na época, ele adora criar marcas de empresas. Tem um parceiro nosso que também mudou de nome e eu falo, pô, nós somos vítimas do Ricardo, né? E a ideia era um crazy name. Foi uma combinação de letras que não seria nenhum palavrão e nenhum significado ruim em várias culturas, em vários países, que alguns nomes que a gente testou davam algum problema em um país ou outro. Seria fácil de falar por várias culturas, a gente pediu para japonês falar, para americano falar, para gente que falava espanhol falar, e todo mundo falou a palavra de um jeito bacana, ninguém se sentiu ofendido, e muito mais tinha a ver com a gente mostrar que a gente é uma empresa comprometida de tratar o nosso cliente igual a mãe trata o filho ali, lembrava a maternidade e também que a gente dava resultados concretos, tá? Matéria, né? Material. Material. Bom, vamos lá. A gente fala do futuro, que vem do futuro, e você está acompanhando muito esse futuro no setor financeiro e é isso que eu queria explorar aqui. Tá. Então, primeiro, o futuro financeiro em si, ou do consumo de produtos e serviços financeiros, né? E eu me organizei aqui explorando um pouco as soluções que a Matera tem. Então, vamos nessa toada e qualquer coisa a gente sai da rota. Exato. Segundo o IBGE, em 2022, tinha mais de 25 milhões de pessoas jurídicas no Brasil. Deve estar superior até esse número. Claro. A minha pergunta é, isso significa 25 milhões de empresas financeiras? Toda empresa hoje é uma empresa financeira? E vocês têm low code, no code, por isso que eu estou perguntando. Não, todas não, porque tem uma questão de escala aí para justificar, tá? Então, empresas, conglomerados que têm um certo volume de transações, que giram um certo volume de dinheiro, não só nele em si, mas no ecossistema, tipo franquias, que tem um monte de franqueados, tem que ser franquia grande, tá? Ou então uma indústria que fornece material de limpeza, ou bebidas, ou alimentos que são vendidos em milhares ou dezenas de milhares de pontos de venda, que tem milhares de fornecedores, plataformas de e-commerce, como o Mercado Livre, que é o Mercado Pago, tá? É um exemplo super palpável, concreto, que eles foram inovadores, fizeram isso, tá? Que tem um ecossistema de compradores e vendedores e que tinha muita transação de dinheiro. Todas essas empresas que estão determinando o giro de um volume fenomenal de dinheiro e que tem um volume fenomenal de dinheiro fora dela, ou seja, nos parceiros no retorno, e que não é ela que está ganhando em cima desse dinheiro, é uma terceira parte, só dele criar uma empresa financeira dele próprio e enfiar todo aquele monte de dinheiro para a própria empresa, para o próprio banco, ou a própria instituição de pagamento aqui no Brasil, considerando os juros brasileiros, né, só isso já meio que paga tudo, tá? A gente já tem casos de empresas de software que automatizavam processos que envolviam pagamentos e recebimentos, não era o core do negócio, obviamente, mas toda vez que você comercializa alguma coisa, tem um pagamento pela coisa, né? E hoje eles já ganham mais dinheiro com a fintech do grupo do que com a operação principal dela, tá? Tem empresa de software de posto de gasolina que dobrou o faturamento por introduzir a questão financeira para o posto de gasolina,
que recebe, né? Quando ele vende gasolina, ele paga. Então, é importante lembrar que o pagamento é só a contrapartida da comercialização, da venda, né? E eu brinco o seguinte, a gente nunca acorda com a vontade, isso eu copiei de uma pessoa, tá? A ideia, se ele estiver assistindo, é dele. A gente nunca acorda com vontade de pagar um jantar. Você já acordou algum dia? Puxa, hoje eu tô com vontade de pagar um jantar. Não, você acorda com vontade de jantar. Só que, infelizmente, quando você janta, você tem que pagar, tá? E o pagamento não é a parte principal, ou seja, quanto mais invisível, quanto mais ali embutido na jornada tiver, melhor. E essas empresas que automatizam essas atividades, elas têm todo o potencial de fazer o pagamento mais invisível, mais natural e com menos fricção possível, tá? E dar benefícios colaterais sobre o fato dela estar gerindo. Então, nós temos casos que um ponto de venda que que vende um produto de um distribuidor, que tem um limite de crédito, e aí ele não consegue, tipo, comprar mais do que 3 mil reais de estoque daquele produto. Estou falando de pequenas lojas, tá? Uhum. Quando ele passa a usar a fintech do próprio distribuidor, que tem um certo controle sobre o fluxo financeiro, ele dobra o limite de crédito para 6 mil. E o que acontece? Vende o dobro. Tá? Então, não é apenas a indústria ganhando dinheiro que vem da transação financeira. É uma sinergia, tá? Entre ambos os negócios. E o que eu vejo, sempre que eu vi essa empresa que chama Embedded Finance, né? Que você faz isso dentro dela, quando dá certo, quando há uma visão holística, quando há a visão do ganha-ganha, que o todo tem que maximizar o ganho. Quando se cria uma fintech de um grupo econômico maior e coloca um diretor da fintech e dá uma meta de lucratividade para ele, e ele vai ganhar o máximo de lucro possível, independente da indústria, isso dá errado. Porque, em geral, ele coloca uma adquirência cara, daí o lojista fala, por que eu vou te pagar X%, se é mais barato ali? O que eu ganho com isso? Tal, e você acaba não tirando os benefícios colaterais, que é dobrar o limite de crédito, vender mais. Eu já peguei vídeos de lojas com geladeiras vazias, no dia seguinte as geladeiras estão todas cheias. Tá? Ou seja, a empresa vendeu. Tá? Então, assim, não são todas, as pequenininhas, não faz muito sentido virar uma empresa financeira, mas elas podem estar participando de um ecossistema, tipo uma vendedora da Natura, sei lá, que está participando de um grupo, e aquele grupo maior tem uma fintech que atende esse ecossistema. Tá? Você falou Natura, empresas industriais entram muito nisso e empresas de agro também, né? Quem também. Tem muito cliente... Todo mundo que tem uma cadeia de valor. Tá? Uma cadeia de valor. A agro tem uma cadeia de valor gigante também, então você pode estar pegando todo do começo ao fim. Tem uma hora que o dinheiro entra na sua cadeia de valor, tem uma hora que o dinheiro sai, tá? E nesse meio ponto, nesse inteirinho aí, você tem o espaço para criar. E eu, assim, eu não sei se foi por causa da minha invenção, o tema Embedded Finance eu criei, tá? E hoje em dia... Só que eu não sei se... Eu fiz muito post com esse tema Embedded, de repente apareceu um artigo no TechCrunch. Foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei feliz, tirei o screenshot, opa, o nome apareceu. Só que eu esqueci eu devia ter feito, era tirar o screenshot das pesquisas que eu fiz antes, que dava 0 ocorrências no Google, né? Para mostrar, para provar que tinha sido eu. Mas o nome Embedded veio quando eu lembrava assim, de quando você compra um carro, você não comprou uma injeção eletrônica, você comprou um carro. A injeção eletrônica veio no carro, né? O pneu veio no carro, a buzina veio no carro, tudo veio no carro e você comprou um carro. E eles usam o termo Embedded Technology, né, para isso, no indústria automobilística. Eu pensei como se eu tivesse o software do posto de gasolina que vem um Pix. O Pix virou a injeção eletrônica do software ali. Tá? Então você está embarcando o banco de uma forma transparente, como a injeção eletrônica está transparente no seu carro. Tá? E que indicador que vocês têm do crescimento disso? Porque vocês têm pelo menos 2 áreas que eu identifico imediatamente, da plataforma mesmo, low code, no code, para essas empresas, e do REG, ou REG, Tech, eu não sei como é que vocês falam, que é essa parte de regulamentação. Na verdade, a gente ajuda, mas não é que a gente chama RegTech. Dentro da solução para bancos ou fintechs, é um pedaço relevante, mas a gente não está no mercado de vender isso sozinho, tá? A gente vende... é sempre junto. Essa é uma parte, a gente vende o pacote todo que tem tanto controle operacional, tipo o saldo da conta, o Pix, gera o QR Code, transaciona o dinheiro, controla juros, empresta dinheiro, investe dinheiro em CDB, etc. E daí toda essa parafernália precisa gerar uma série de documentos, de informações regulatórias para o Banco Central, Receita Federal, etc. Tá?
e em geral a parte que incomoda muito o cara quebra um banco para emprestar dinheiro, etc. Né? Mas a dor, né? Tem que fazer isso, não tem jeito, faz parte do jogo. E aí o nosso software ajuda muito a gerar toda essa parafernália. Inclusive, se uma indústria abre a sua embedded finance, ele não vai ter que comprar software para fazer tudo isso que a gente faz, tudo isso para ele, tá? E quanto ao sucesso disso, eu vejo hoje um mix, tá? Eu ainda acredito muito no potencial, mas eu vi muitos casos falhando. Só que o meu diagnóstico dos casos que falharam, que eu vi de perto, não todos, mas todos que eu vi, foi sempre quando tinha essa visão separada. A fintech tinha uma marca, tinha um diretor, tinha uma meta, e quando eu vejo ele está colocando a adquirência de cartão mais caro do que as adquirentes no ponto de venda, obrigando o ponto de venda a usar. Eu falei, pô, peraí, né? O que eu ganho com isso? E eu vi outros casos dando certo que colocava a adquirência a preço de custo. Então ele fez uma parceria com uma empresa, uma Cielo, por exemplo, não sei qual foi, e usou o ganho de escala dele para reduzir o custo de adquirência, porque ele estava com 1 milhão de pontos de venda, e ele repassou para os pontos de venda a adquirência no preço de custo que ele conseguiu. Daí, pô, isso contradiz com a outra que o diretor da fintech queria ter lucro na adquirência. Ele falou, não quero ter lucro, eu quero vender mais. E eu preciso que as pessoas usem a minha maquininha e usem meu Pix para que o dinheiro daquela loja primariamente caia na minha fintech e que daí o dinheiro das vendas dele caia na minha fintech, eu tenho a redução do risco do crédito e aí eu posso vender mais, tá? E ele olhava o resultado do todo. A fintech não era assim, pode ter prejuízo à vontade também, mas ele tem que olhar o lucro de um, o lucro do outro, pôr no mesmo balaio qual é o preço que eu maximizo o lucro total, tá? Então, as que eu vi dando errado é que não tiveram essa visão, e as que eu vi dando certo é que tiveram essa visão. E também, além de, quando você cria um diretor, ele começa a criar, eu brinco, você está querendo criar um Nubank da sua indústria, não é isso. Quer pôr cartão, quer pôr pagamento de impostos, ele começa a querer virar um Nubank, um C6, e não é essa a ideia, tá? A ideia é fazer a fintech que suporte a empresa e que faça a empresa ter uma mecânica melhor, uma lucratividade melhor. O banco que a pessoa vai usar depois para o seu dia a dia, ele transfere o dinheiro lá na ponta final e gasta. E usa o banco que faz isso como negócio, tá? O pessoal erra quando está pensando nisso como projeto de Horizonte 3, então, novo negócio, é isso. E muitas vezes até o corpo executivo que acha legal, pô, vou ter meu banco, né? Tipo assim, ele faz da oportunidade que está dentro da empresa dele, a oportunidade para a carreira dele de ser o CEO do banco do grupo tal, né? Um grupo, em geral, um grupo grande, né? O banco do grupo grande atrai atenções, é convidado para onde e ele meio que pede o vínculo com a realidade que, pô, o objetivo dessa embedded fintech é para melhorar a empresa, é para fazer ela vender mais, é para melhorar a rentabilidade. Mas felizmente a gente tem vários casos de sucesso também, e isso prova o ponto, né? Que a ideia é boa, ela é viável, tem que ser bem executada. Mas o interesse, você sente que ele aumenta de alguma maneira e ainda é um oceano azul ou... Ainda é um oceano azul, porque essas empresas que têm a cadeia de valor, né? A cadeia de valor está lá, está estabelecida, ou seja, o cliente está conquistado. Se abre um banco, uma das coisas mais difíceis é adquirir clientes, né? Pô, essa cadeia de valor, o cliente está lá, está dado. Tá? Muitas vezes já estão usando o aplicativo da cadeia de valor, já tem um aplicativo de pedido, de recebimento, de não sei o quê. Pega aquele aplicativo com umas telas a mais ali e já está instalado no celular de um monte de gente, tá? Um opt-in. O exemplo que eu gosto muito é o Mercado Livre com o Mercado Pago. Quem tinha Mercado Livre apertou um botãozinho e tinha um saldo. Tudo que eu vendia que era aquele saldo. De repente virou Mercado Pago, agora virou DTVM. Quer dizer, eles não foram lutando atrás dos clientes, os clientes estavam lá, esperando por eles, tá? Como era o PayPal na época do eBay também, tá? Então é uma ideia que não é uma ideia nova, eu só dei o nome, tá? O nome que está se usando, mas a ideia foi criada por gente bem antes de mim aí, tá? Já tinha a ideia de cartão, Casas Bahia, né, financiando, cartão de loja, quer dizer, você tem várias variações disso aí, né? O tema aqui, a novidade é muito mais o fluxo financeiro. Dar crédito na indústria já é uma coisa bem antiga, tá? Agora, a ideia aqui não é, além de dar o crédito, também conseguir capturar o fluxo financeiro que passa nessa cadeia, capturar
o depósito de todo esse dinheiro que fica parado, porque o dinheiro não anda, não fica andando o tempo todo, ele anda para um pouquinho, anda para um pouquinho, anda para um pouquinho. E que essas paradas do dinheiro na cadeia de valor fiquem sempre na fintech da indústria, porque daí o dinheiro, quando só está mudando de um bolso de uma calça para outro bolso também essa calça, para outro bolso também essa calça, e enquanto isso está aplicado à tesouraria da fintech, rendendo 100% do CDI para a empresa, tá? Então, esse é o truque, que é a novidade, tá? Que veio de um regulatório do Banco Central, 2014, que era a instituição de pagamento, que ele considera isso, inclusive, uma instituição não financeira, o que permite que grupos estrangeiros abrem no Brasil sem decreto presidencial, sem autorização, porque uma instituição financeira que tem um acionista estrangeiro tem requisitos adicionais aí, tá? A instituição de pagamento, pela natureza jurídica dela, ela é considerada não financeira. Então, não é à toa, quando o Nubank tinha um sócio argentino, e começou como instituição de pagamento. O Mercado Pago também é argentino, começou como instituição de pagamento. Tá? Foi uma ação do Banco Central proposital para habilitar a concorrência e deu certo. Né? Vieram concorrentes aí e estão criando uma bagunça aí, no bom sentido. Então é uma regulação leve até, tá? E tem espaço sim, tem o regulatório, e o Banco Central continua melhorando. Ele lançou recentemente o Pix para uso próprio. Então, se um grande varejista quer ter o Pix próprio, ao invés de ter um Pix de um banco, ele abre uma IP e tem assim desde que ele restringe o uso desse Pix, fica mais simples ainda, porque tem um custo de supervisão, o custo da gestão disso, tá? E quanto mais complexos os casos de uso você oferece, mais caro é para oferecer. E é bacana, o regulador está sempre ajudando aí. Nosso regulador é incrível, assim, isso não é de um governo ou de outro, tá? Vem, como eu falei, desde 2014, tá? Eles são, eu brinco, é impressionante ver um regulador puxar a inovação, já que a gente está falando de futuro, de inovação aqui, onde já se viu isso, né? Tá a indústria calma, quietinha, lá, acomodada, e vem um regulador e desafia você a fazer coisas diferentes, né? Mas foi o que aconteceu aqui no Brasil, tá? Maravilha, vamos falar mais disso. Me fala agora, ainda desenhando esse futuro, tokenização de ativos. Queria te ouvir sobre isso. Tá. Qual que é o que a gente pode esperar nessa área? Tá. A tokenização de ativos tem um papel bem interessante, principalmente quando você tem a moeda tokenizada também, que é o Drex, no caso. Poderia ser outra, poderia ser o real num blockchain, tá? O bacana é o seguinte, hoje quando você tem uma compra de um imóvel, uma compra de um papel, existe uma coisa que você transiciona o imóvel e depois manda o dinheiro. É feito em 2 passos, tá? E fica sempre aquela coisa, um olhando no olho do outro, né? Eu vou te pagar e você vai me passar imóvel mesmo? Você vai me passar imóvel, você vai me pagar mesmo? Daí tem os truques jurídicos que, olha, vai ser pago e caso não seja comprovado o pagamento, esse contrato está invalidado. Mas tudo isso gera uma fricção, né? Não dá para a gente fazer negócios de alta frequência com isso, né? Então existe o tal do DVP, que é o Delivery on Payment, que na verdade já tem para a Selic há um bom tempo, tá? Quando você compra papel de um banco para outro banco, já é um DVP hoje, sem blockchain, sem nada, a Selic compra esse papel, onde vem 2 partes pedindo, eu quero comprar esse papel por tantos reais, e o outro fala, eu quero vender esse papel por tantos reais, e ela bate que está igualzinho. Isso a gente fez em 2000, no SPB, tá? Ele pega e troca as propriedades do papel e troca o dinheiro numa passada só, tá? Mas funcionou ali para aquele universo, tá? Quando você fala de uma tokenização mais ampla, você pode fazer coisas muito mais sofisticadas. Ainda mais quando tem o tal do smart contract, que é um algoritmo. É um algoritmo que vai guiar o que vai acontecer com aquilo. Então, por exemplo, tem um parceiro nosso que antecipou 5 anos de aluguel para o dono do imóvel. E aí o dono do imóvel pegou aquele dinheiro. Quem que deu o dinheiro para o dono do imóvel? Detentores de token. Ele tokenizou esse fluxo futuro. E se você comprasse um token daquele, vamos dizer que tinha 1000 tokens, tá? Não sei quantos tokens tinha. Quem comprou um token daquele passou a ganhar 1/1000 do aluguel durante 5 anos futuros, tá? E o dono do imóvel pegou o dinheiro de todo mundo que comprou os tokens e embolsou. Então todo mundo comprou o token, comprou com desconto, né? Se eu receber 1000 vezes R$1, eu não vou pagar R$1000. Eu quero pagar bem menos que isso, quero pagar R$700, sei lá, para ganhar R$1000 ao longo de 5 anos. Então, o financiamento desse dono do imóvel, que ele podia ter pegado o dinheiro emprestado de um banco e dado os aluguéis como garantia, uma coisa do gênero, veio da compra de tokens que representavam o aluguel futuro.
E aí, quando o inquilino paga esse aluguel, o aluguel cai num contrato do smart contract. E o smart contract, como está tudo tokenizado, ele distribui aquele aluguel na forma de tokens. Hoje não tem o Drex ainda, mas o Drex vai ser uma maravilha para esse caso de uso. Imagina que fosse o Drex, para poder já mostrar lá no futuro, né? O inquilino paga o aluguel em tantos Drex, aquele Drex cai no blockchain, o blockchain já vê que, na verdade, aquilo é de um contrato que tem para se distribuir para os detentores do token, e quem comprou e vendeu o token, tipo, eu vendi um token para você 1 minuto atrás, você que vai ganhar aluguel, porque naquela hora que é o Drex ali, o algoritmo olha quem são os donos dos tokens e distribui aquele aluguel para os donos do token, tá? E qual acontece hoje? Qual que é a diferença? É um algoritmo incorruptível, tá? Então hoje você tem pessoas, processos, softwares fazendo isso. Pode ter falha, e acontece muita falha no mercado, tá? É sempre arrumada, mas existe. Existe no mercado falha. Transparente. Você loga no blockchain e você vê ali o dinheiro entrando. Esse, do caso do aluguel, você vai lá no blockchain e você vê. É aberto, é público, tá? E você vê toda a transação, o dinheiro caiu, daí você vê que 1 minuto depois estava distribuindo para todo mundo, e 2 minutos depois o dinheiro estava distribuído para todo mundo. Anônimo, eu não sei quem é ninguém ali, tá? Tem o sigilo, mas eu sei que alguém recebeu. Então eu sei que aquele aluguel está sendo distribuído. Então eu vejo como benefício uma melhor automação dos processos. Em vez de ter um monte de software, você tem um pattern aí que cobre muitos casos de uso com única tecnologia. Você teria que desenvolver vários softwares para controlar essas várias coisas. Os smart contracts são transparentes, ou seja, as partes envolvidas no negócio leram aquele contrato, que é uma linha que é um programa, e concordaram. Então, tanto quem recebeu o aluguel antecipado, quem está pagando aluguel, quem vai receber o token, leu aquilo, a gente está muito claro que é o que vai reger a regra, né, daqui para frente, e a transparência sobre o que vem sendo executado, tá? Não é uma panaceia, porque o cara pode dar o cano no aluguel, o cara que paga aluguel pode quebrar, o imóvel pode ser vendido no meio do aluguel, ou seja, existem ainda as vigilâncias necessárias que existem nas securitizadoras tradicionais, mas isso não tira o valor da tokenização, tá? Então a tokenização ela tem o seu benefício, mas não vai resolver tudo, porque se você tokenizou um ativo e aquele ativo foi herdado, ou foi vendido, ou pegou fogo, explodiu, é um ativo tokenizado que explodiu, né? Por que você faz com o token disso? Então tem seguro, não tem seguro? Existe ainda um trabalho humano grande em cima da gestão do ativo real que foi tokenizado, mas você economiza muito esse processo de fatiar esse ativo e de dar liquidez para ele, e você permite mais microtransações, transações com mais velocidade, tá? Em cima desses ativos aí tokenizados. Não vai resolver tudo, mas vai poder se aplicar a quase tudo, né? Um monte de transações que a gente imagina hoje. Aliás, eu queria entender com você de onde que a gente está nessa onda da tokenização e onde que a gente pode chegar nesse futuro. Hoje a gente está com meio manco porque falta o Drex, tá? Então, as empresas que eu conheço estão fazendo contornos aí, workarounds, né? Então, por exemplo, quando você manda um Pix de tanto, e a gente ajuda eles nisso, manda um Pix de tantos reais, o real não entra no blockchain. Então ele pega, guarda aquele real e gera um token do real, um real stablecoin, e joga esse stablecoin do real lá. E aí aquele stablecoin do real, ele passa pelos blockchains, até que no fim ficam vários stablecoins de real nas wallets e volta para real. Nesse meio tempo, o real desapareceu, tá? E aí pode, nesse meio tempo, precisar de alguma coisa regulatória, um bloqueio judicial, e cadê o dinheiro? Tá? Então tá funcionando, mas ninguém que está fazendo está gostando, mas é o jeito que está sendo feito, tá? A gente está até tentando ver se tem um mecanismo de conseguir levar o real mesmo para o blockchain, porque daí o real não vai desaparecer na forma de uma stablecoin, mas ele vai continuar como real, apenas guardado uma outra base tecnológica, que não a tradicional, que é o que a gente usa, tá? Então, a gente conhece muito bem do nosso mundo, que é a moeda fiduciária, né? E tem os nossos parceiros de tokenização, a gente vê uma oportunidade de uma combinação, e isso seria bem disruptivo, porque a gente estaria guardando a moeda fiduciária normal no blockchain, sem ter que inventar uma nova moeda. Eu tenho uma suspeita que criar uma nova moeda não seja necessário, não é uma coisa necessária, tá? Você poderia estar usando o próprio real no blockchain, sem criar uma outra. Como existem criptos por aí, você tem o Ethereum em vários blockchains, tá? Então no mundo das criptos já se faz isso. Mas enfim, o mundo que está hoje tem algumas tokenizações, tá? Tem muita tokenizadora que não entende nada de negócio, então não sabe que o imóvel pode ser vendido, que pode ser
pegar fogo, explodir, etc. Tem muita gente que conhece muito bem o ferramental, muito bem o que é o blockchain, mas não conhece bem o negócio. Isso acontece em tecnologia direto, é a solução em busca do problema, né? E tem muita gente que entende para dedéu dos problemas de negócio, mas não consegue acompanhar o que está acontecendo no blockchain. E para mim, o estalo está acontecendo quando essas partes estão se encontrando. Tá? Que é o que vocês estão tentando fazer na matéria. Tá. Porque daí você vê a pessoa que entende que aquele ativo pode pegar fogo, explodir, etc., com aquele outro que entende que é o blockchain. E aí, quando essas partes se juntam, daí você cria uma coisa relevante, tá? Porque daí você cria uma coisa melhor, só que com o pé no chão, que vai funcionar, que está cobrindo, que não vai recomeçar o mundo do zero, né? Tá. Drex ano que vem? Eu tô sem a... Vem sendo, né? Vamos ver, tomara. Não vamos escrever Pode nada ser da que pedra. não, por isso vale a pena antecipar, talvez, essa luta pelo real. Mas já está acontecendo alguma coisa de Drex, já tá. Então, assim, eu acho que agora vem, tá? O Banco Central passou um período aí justamente lutando por melhoras de condições, a gente até compreendeu a luta deles lá. Então, eles ficaram bem, perderam talentos, né? Pessoas muito talentosas saíram, mas parece que agora terminou. O Banco Central veio com uma telada de coisa de Pix recentemente, na última, todo mundo comentando, pô, Banco Central de volta à vida, né? E então o Pix vem com muita novidade e vai vindo o Drex também. Então as coisas, a gente passou um período meio de calmaria aí, porque eles estavam na luta deles e estavam, não pararam o banco, não era uma greve, né? O Pix não parou de funcionar e tal, mas teve um retardo em várias iniciativas. Então vamos ver daqui para frente se vem. Mas o pessoal está testando, experimentando, vendo que tem alguns problemas que são inesperados e acabam sendo enfrentados ali no meio do processo, mas isso é parte da inovação e a gente está aqui acompanhando e indo junto e sabendo que vai ser assim mesmo. Ninguém não vai ficar pronto funcionando sem nenhum escorregão no meio do caminho, né? Perfeito. Aproveitando que você falou das inovações recentes, né? O Banco Central de volta à vida com as inovações de Pix, etc. Vamos falar então de futuro de meios de pagamento. A gente vai ter, veio agora, por exemplo, Pix automático, né? Enfim, está tendo coisa o tempo todo. A gente vai ter um Pix global. Nós vamos falar de você nos Estados Unidos já, mas me dá uma ideia do mercado. Você acha que a gente vai nessa linha? Eu acho que vai, tá? É inevitável. Eu sempre penso o seguinte, quando na minha jornada de inovação e de fazer coisas diferentes, quando você tem uma coisa diferente que é muito melhor, que de fato tem resultados para a sociedade, é inevitável alguém pegar aquilo e fazer acontecer. Não necessariamente vai ser o startupeiro, mas pode ser o grande. Que, opa, isso aqui a gente viu várias grandes empresas que compraram empresas menores. A Apple acho que comprou a empresa de CPU para fazer o processador dela, tá? E assim vai, né? Então, e a gente tem aí um dinheiro na mesa, tá? Que é a eficiência operacional que pode ter em pagamento. O meio de pagamento, o processo que a gente faz pagamento hoje no mundo, foi inventado décadas atrás, tá? E foi maravilhoso para a época, para o que se tinha disponível. Os computadores, não tinha internet ainda, né? Quando foi criado o cartão. Então, se você olha, é um processo muito burocrático. Ele é muito complexo, é um labirinto entre a sua conta de quem paga e a conta que recebe. É um labirinto com muitos participantes, e cada participante mordendo um pouquinho, porque o participante lá não é de entidade de caridade, é um business, está lá para ganhar dinheiro, né? Então, isso tudo encarece muito. E a gente está vendo uma pressão em vários países aí de custo de receber um pagamento, tá? Você vê várias notícias, os grandes varejistas incomodados com isso. E o tema que a gente usa recorrentemente aí no setor é a distância mais curta entre 2 pontos é a reta. Tá? Então, por que o dinheiro não pode sair do seu banco, de quem paga, indo para o banco de quem recebe, sem ninguém no meio do caminho? Por que tem que ter gente no meio do caminho? Tá? Comparando com dados, antes transmitir dado também, fazer uma ligação telefônica, era um monte de gente no meio do caminho, tá? Até que criaram a internet, que o meu computador fala com o seu diretamente, tá? E pronto, estamos aqui gravando essa vídeo, né? Usando a internet. Eu comparo o Pix à internet das contas, ou internet do dinheiro aqui no Brasil. É uma rede que o dinheiro pode ir de uma conta A para uma conta B num estalo. Em 6 segundos o dinheiro move da conta A para a conta B e o dinheiro carrega dados, tá?
Então, não é só dinheiro, vai o dinheiro junto com um texto. O texto pode ser, segue o pagamento do churrasco, mas também pode ser um dado estruturado que pode estar indicando para o hospital quais são os procedimentos que aquele plano de saúde está pagando com aquele Pix, e o software do hospital pode conciliar automaticamente aquele recebimento com todos os procedimentos executados, e o hospital vai saber se ele está sendo pago devidamente ou não. Porque hoje vem um monte de TED na conta do hospital, ele nem sabe o que ele está recebendo direito. Tá? Então, e dado que você tem essa rede que permite que o dinheiro vá do ponto A para o ponto B em 6 segundos, é um custo muito baixo, o Pix custa 1 centavo a cada 10 Pix lá para o Banco Central. Tá? Pô, isso é uma oportunidade enorme para qualquer um que quiser inovar e criar experiências de uso, porque isso é um substrato. A internet manda um pacote IP, a gente está fazendo vídeo e voz aqui, tá? Ou seja, você pode criar coisas em cima dessa base. E essa base do Pix, que é essa plataforma, né, que transmite o dinheiro assim, como a internet manda o dado rapidamente, pode ser usado para muitas coisas, tá? E aí a própria indústria de cartão de crédito poderia se reinventar em cima dos trilhos do Pix. Elas poderiam continuar existindo, elas podem continuar existindo, talvez até mais lucrativo, com menos custo, deixando de forçar a própria rede, mas usando uma rede pública com outras coisas em cima mais valiosas, tá? Como a indústria se adaptou com a internet. Antigamente, tinham empresas que vendiam isso e, de repente, a Microsoft, ela tentou criar o Microsoft Network lá, tentou brigar com a internet, desistiu e falou, não, você é uma empresa que vai ganhar dinheiro em cima da internet. E deu certo. Ou seja, você não precisa focar em vender seu produto como ele é. Você tem uma demanda de mercado, você tem uma clientela, você tem uma marca, se ajusta, tá? Então, eu acho que a economia, assim, falando grosseiramente, dá para reduzir 1% aí do custo para um lojista, de um crédito, de um pagamento com crédito, tá? Porque, basicamente, a diferença do que o banco está ganhando, o banco que paga, e o que o lojista está pagando lá na ponta. Porque se o lojista está pagando 4 e o banco está ganhando 2, tem 2 no meio do caminho. E por que o banco merece continuar ganhando 2? Porque ele está tomando risco de crédito, ele está pagando para você, você vai pagar o banco só em um mês, você pode dar o cano no banco, você pode dar o calote, ele vai perder algum dinheiro. Então tem um risco de crédito, tem um custo de capital, o banco não tem impressor de dinheiro, ele tem que pegar o dinheiro, pagar o investidor. Então, quando você paga de origem de crédito, é lícito que o banco, é normal, é fair, que o banco ganhe a parte dele, tá? Mas o meio do caminho não tem que ser tão caro assim. O meio do caminho está custando quase a mesma coisa que está custando para o banco que está pagando, tá? Então, como tem essa eficiência potencial aí na mesa, tá? Isso vai à sua pergunta inicial. Vai ter um Pix global? Eu acho que sim, porque isso começa a fazer sentido do ponto de vista econômico, muito forte. Tá? Não é um ganho marginal, tem um ganho grande. E tinha uma coisa que faltava, teoricamente isso que eu falei é válido faz tempo, mas o que era o contraponto? Mas isso nunca deu certo. Já tentaram, falhou. Sabe o pessoal do contra? Vem o pessoal que quer olhar para frente, não, ó que legal. Não, mas cara, nunca deu certo. Não vai dar certo. As pessoas estão acostumadas a pegar o cartão na carteira. Hoje tem gente que não usa mais de carteira, né? Mas tudo bem. Pega o cartão e enfia ali para a senha. Tem o status do cartão, tem o status de mostrar que eu tenho cartão. Eram várias palavras que eu ouvia, várias frases que eu via. Agora vem o Pix e dá certo. Então, o Pix ter dado certo, se quiser fazer uma... Eu não sei, parece que é um negócio chamado teoria do possível. Quando alguém faz, você dispara todo o movimento de indústria de falar, pô, é possível, eles fizeram, tá dando certo. Então, pondo um calor dentro de cartão ali, tá? Vamos fazer. Se eles fizeram, a gente faz também. Então, isso dá coragem, motiva muita gente a começar a fazer, tá? Então, eu acho que tem aí, para desse Pix global, tem a economia, que eu falei, e tem também a questão que a gente tem um caso de sucesso aqui, tá? E isso não é só no Brasil, você tem UPI na Índia, você tem UPI na Austrália, a Europa começa a forçar que use mais, México, que foi um fiasco, está querendo mudar algumas coisas que ele aprendeu com o sucesso do Brasil para ver se melhora lá também, Colômbia começou agora, então você está tendo vários meios de pagamento locais, os PIX locais de cada país, tá? Que é a base, uma vez que eles estão todos ali feitos, é uma questão de interconectá-los e ter o Nexus, que é uma iniciativa para conectar. E se o Nexus não der certo, tem a conexão também feita por aplicativos. As redes não têm que se falar. O bonito disso é o seguinte, você pode estar com o aplicativo do PayPal, por exemplo, que é um aplicativo mundial, e visitar o mundo inteiro, escanear o QR Code do país, e ele vai ver, esse aqui é da Índia, e ele paga localmente.
Porque do ponto de vista do lojista, ele quer saber que o dinheiro entrou na conta. Da onde veio não é muito relevante, tá? Porque é o seguinte, o dinheiro é um QR Code e a maquininha falou que está pago. Eu libero. A gente tem aqui no Brasil o aplicativo de ponto de fidelidade que paga Pix e você vai embora. E deduz seu ponto de fidelidade, não deduz seu dinheiro. Você não tem dinheiro. Por quê? Porque a empresa de fidelidade pagou no seu nome, pagou por você. Da mesma forma que a empresa de fidelidade paga por você e deduz pontos, um aplicativo americano pode pagar por você aqui no Brasil e reduzir seu saldo em dólar lá, tá? E no fim você está pagando no mundo inteiro, mas são os aplicativos de pagamento, e tem alguns poucos no mundo aí que conseguem fazer isso, né? As wallets, Google Pay, Apple Pay, etc. Depende dessa rede global de Pix, pode ser ou o Nexus, ou uma coisa que liga as redes entre elas, ou pode vir a ser um aplicativo de pagamento global, que já está na mão de todo mundo e que vai começar a escanear QR Code e fazer o pagamento. Tá? TK, quando você fala que faltavam os casos de sucesso, de alguma maneira os casos de sucesso que você está citando, principalmente o Brasil, estão na periferia do mundo ainda, embora a gente não se veja, ou não gostasse de se ver desse modo. Mas Agora, os Estados Unidos está entrando nessa jogada. Eu lembro que no artigo que você escreveu para a gente no começo do Pix, você falava, não, os Estados Unidos ainda é muito concentrado, tudo passa meio que pela Amazon, era outra lógica. Mas agora você está participando disso lá. Então, o que isso vai mudar, o fato dos Estados Unidos estar nessa brincadeira? Olha, e assim, apesar de a gente estar na periferia do mundo, o mundo está respeitando muito o que a gente fez, tá? Assim, eu estou conversando com o Pix em particular, parece que é outro negócio. Assim, abrem portas nas maiores big techs do mundo, Banco Central de outros países conversam. É impressionante como eles querem saber o que aconteceu aqui. Tá? Impacto na inclusão financeira, redução de custos na sociedade, melhoria de nível de crédito, foi assim, é incrível. Que não foi só o Pix, foi o Pix combinado com aquela inovação que aconteceu em 2014, tá? Os dois juntos criaram essa, ou seja, conta mais popular, conta mais barata, somado com a integração das contas, tá? E isso está inspirando. Então, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, eles já estão com 2 Pix. A gente tem um, eles têm 2, tá? Só que ninguém usa nem os 2 direito. Tá? A gente tem nós executamos o Pix aqui no Brasil com muita olhar para o caso de uso. O Bacen, ele começa a falar de uma nova caso de uso do Pix, ele vem com um monte de telinha de celular, com os desenhinhos, aonde o usuário vai apertar. Isso é muito legal, tem vídeo do Steve Jobs falando que ele errou no passado, que ele aprendeu que o negócio é pensar na experiência primeiro, depois ir para a engenharia. E eu não sei se o pessoal do Bacen viu isso, o que foi, mas o desenho segue bem essa filosofia. Ou seja, tinha um propósito. O Pix vai servir para abrir o aplicativo, colocar o número de celular do meu amigo, apertar um botão e enviar. Tá? Como que vai fazer isso? Depois que a gente foi pensar em ISO e tal. Teve um debate em Brasília, antes da Covid, que eram presenciais as reuniões, se a gente usar as mensagens ISO, que nós adotamos, ou se usar um blockchain para fazer a transferência de dinheiro de um para o outro. Tá? Acabou indo para o ISO, por vários motivos lá. Foi uma decisão do Banco Central. Tinha todo um grupo defendendo um lado, outro grupo defendendo o outro, e o Banco Central defendeu isso. Por quê? Porque ele já estava com a experiência de uso definida. Tá? Deixa eu só fazer um parênteses. É importante, no caso do ouvinte, do espectador que não saiba disso, a matéria participou, estava lá com um grupo de outras empresas que também estavam participando. Exato, participou diretamente disso. Né? A gente participou do debate, emitimos nossas opiniões em vários pontos. Algumas opiniões nossas foram acatadas, outras não, e confesso que muitas das nossas que não foram acatadas foram por ideias bem melhores mesmo. Tá? E o Banco Central foi bem capaz de gerir essa diversidade. Uma coisa muito básica que eles fizeram, nenhuma ideia que foi aprovada teve autoria publicada. Porque isso acaba com a problema de vaidade. Senão um grupo começa a não aprovar aquela ideia, não porque a ideia é ruim, mas porque a ideia é de um concorrente. Entendi. E se a gente pega a ideia anônima, ou ela é boa ou ela é ruim, né? Eu ia perguntar se o QR Code era da matéria, pode perguntar? Não, esse não. O QR Code está vigente hoje, a gente teve contribuição no setor, não posso falar, porque senão quebra o acordo que a gente tem lá, tá? Mas o QR Code que está vigente hoje veio basicamente do padrão EMV, com as adaptações baseado em alguns outros países que pegaram o EMV de cartão e adaptaram ele para usar em pagamento instantâneo. Tá? A gente tem outras contribuições mais adiante, vai ter na NFC agora, tal, mas não pode contar. Não posso contar, tá? Não, e foi legal, já teve um evento que o
que o pessoal do Bacen falou, olha, colaborem, o Bacen ouve mesmo, tá? Tipo, essa ideia que eu matei foi contribuição de um participante. E eu falei para ele, pô, obrigado, né? Eu sei que você quis reconhecer a nossa contribuição. É o máximo que posso fazer. Ele só tá do meu lado, ele comentou qual foi a contribuição e falou que foi de um membro, e convidando todo mundo a participar e ajudar, porque realmente o sucesso do Pix veio dessa postura do Bacen de eu não sei tudo, eu quero ouvir. Então, conversando com a indústria, conversou com a de varejo, conversou com a indústria de supermercados. Foi assim, impressionante o foco no caso de uso, o foco na usabilidade. Daí, para os Estados Unidos, foi diferente. Lá criou o trilho. Você consegue mandar dinheiro de um banco para outro banco. Como? Não está padronizado. O FedNow já está lançado há um tempo, já tem 900 bancos. Eu não tenho um botão no meu aplicativo de banco americano para provar uma request for payment até agora. Tá? Eu não sei como usar, não tem diretório, não tem a chave Pix. Para mandar um dinheiro, eu preciso colocar banco, agência, número. Não tem agência, mas enfim, route number e a conta. Que é uma coisa que lá é sigilo o número de conta, você não fica contando o número de conta para todo mundo, porque dá para tirar dinheiro da conta com o número de conta, né? Então eles criaram 2 trilhos fantásticos, o FedNow e o RTP, que é da TCH, e está precisando usar. Daí, então, o que a gente está levando lá para eles? Vamos ajudar vocês a usarem o que está pronto. Né? Não vamos aqui... Então a gente não vende o Pix lá, porque está pronto, a solução está feita. A gente está indo com o QR Code e a gente conseguiu criar lá tem um grupo de trabalho, um comitê chamado X9, que é da ANSI, que é o NPI americano lá, tá? E ele criou um grupo de trabalho baseado no nosso rascunho para a gente criar um QR Code padrão americano. E é uma entidade legítima para fazer isso, tá? Já estamos com mais de 40 membros, lá tem os maiores bancos do mundo estão lá, as maiores bandeiras de cartão estão lá, e para a gente foi uma grande conquista, um grande reconhecimento do que a gente fez, e vem daquilo que eu te falei, o Pix inspira. Eles dizem, pô, tá funcionando. Metade das transações Pix no Brasil são QR Code e tal. Vamos fazer aqui também. E a ideia lá é ter um QR Code agnóstico, diferente do Brasil, que o QR Code e Pix são a mesma coisa. Como já tem 2 trilhos e na verdade pode usar outros, a ideia é que você tem um QR Code na loja, você escaneia e paga. Mas você não vai saber como pagou. Não precisa. Hoje, quando você faz uma TED, você sabe como pagou? Não sabe, não sei se você sabe, mas a TED pode ser Pag ou STR. São 2 redes. E a gente não sabe qual rede foi usada. E não tem que saber mesmo. Eu fiz uma TED, mandei o dinheiro apareceu do outro lado, apareceu. A gente fala, recebeu a TED? Recebi a TED. O caminho que essa TED fez não é relevante pra gente. A ideia é quando você escaneia o QR Code e pague, o lojista fala, obrigado, recebi o dinheiro. Como? O dinheiro foi por RTP, foi por FedNow, foi por Visa Direct, ou foi por Mastercard Move, ou whatever. Entendeu? A ideia é criar um ambiente que eu possa, os bancos, pagadores e recebedores, possam arbitrar o trilho, como pode na TED hoje no Brasil, há mais de 20 anos. E isso gera uma concorrência, gera melhor resiliência, porque se um está fora tem o outro, tá? Que acontece no Brasil isso. E você pode ter uma disputa e melhoria e inovação nos meios de transferência, porque senão cria um monopólio. Todo mundo se acostumou com aquele QR Code está amarrado no único trilho, pronto. Mudar hábito é difícil, né? E aí vai ficar aquele trilho, não tem mais que inovar, porque ele já ganhou o efeito rede. Então, se você tem uma disputa por trilhos, é melhor para o mercado, tá? E o QR Code tem uma polêmica aí, pô, NFC é muito melhor, QR Code é ruim de usar tal. Temos que pensar o propósito, tá? Por exemplo, para colocar o QR numa fatura, um PDF, o que é melhor? É o QR Code, eu não posso pôr NFC dentro do PDF, tá? Então, se eu recebo uma fatura em papel, nos Estados Unidos tem isso ainda, tá? Fatura em papel lá do licenciamento do veículo, um QR Code impresso ali, funciona, tá? Na loja, hoje a gente diz que o NFC é melhor, quando a gente pensa no nosso celular, e é mesmo, tá? Ou no relógio, dá um tap ali, tá? O ponto é, o mesmo padrão de QR Code funciona no NFC. Então já resolve. Sem mudar uma vírgula. O NFC do Brasil, pela consulta pública que você fez no grupo, vai ser assim. Os mesmos bits que estão no QR Code lá no terminal de pagamento vão estar no NFC. Inclusive, a nossa sugestão é que funcione os dois ao mesmo tempo. Assim como hoje a maquininha abre lá e você pode dar o tap do cartão ou enfiar e pôr a senha, você escolhe e a lojista não pergunta. Você vai fazer tap? Vai fazer aproximação? Vai inferir? Ela só fala, use, né?
a nossa sugestão é que repita essa simplicidade e falar, Pix, tá bom, tá aí. Se você quiser escanear o QR Code ou quiser dar o tap e pegar o NFC, tanto faz. Mas por que eu falei depende do celular? Vamos pensar futuro, né? Vocês viram o lançamento do novo óculos da Meta, né? Que é um Vision Pro, mas é um óculos. Não é aquele negócio estúpido. O Vision Pro, você sai na rua, eu uso aqui na matéria, o pessoal fala, que maluco é esse, né? Você não pode ser na rua com aquilo. Apesar de você enxergar tudo, socialmente não é aceito, tá? Agora, um óculos igual esse meu aqui, que tem capacidade de fazer um monte de coisa, projeta imagens e tal. Agora, se eu tiver com óculos desse, o que é melhor, NFC ou QR Code? QR Code. Eu olho para a maquininha, ela vai falar o valor aqui na minha tela e eu vou falar, aprova. Quer dizer, não é NFC. Então, os dois são bons, tá? Vai depender, e tem um debate aí, qual que é o form factor do próximo device? É um celular na mão? É um óculos? É um AirPod? O que é o futuro do uso? O próprio celular, nos últimos 30 anos, mudou muito do jeito que ele era para o jeito que ele é hoje. Demorou muito teste, muita experiência, tamanho, formato, etc., com teclado, sem teclado, até convergiu para isso, tá? Mas a gente tem outros form factors. Então, assim, em termos de pagamento, esse debate QR Code versus NFC é um debate, eu acho que não tem espaço. Vai depender muito. Os dois são bons, depende da coisa. E esses bits que são transferidos pelo QR Code, pelo NFC, pode ser por som, num AirPod. O AirPod pode ouvir o pagamento e falar na voz lá, você autoriza o pagamento de R$10 para a loja tal? Eu falo, autorizo. Ele reconhece minha voz e fala, pronto, tá pago. Tá? Então o AirPod pode autorizar o pagamento e a mesma sequência de bytes que está ali foi no som, não foi no Bluetooth, não foi ali no QR Code e NFC, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa NFC é o presente, é para o atual celular que a gente usa, tá? É realmente melhor, eu não nego, tá? Mas a gente tem que estar aberto que, na verdade, o ponto não é o jeito que você representa visualmente o dado. O ponto é o dado. E isso que define o protocolo dessa internet do dinheiro, tá? O ponto é o dado e o ponto é a experiência, tudo que você está falando, sempre olhando para a experiência, que é até interessante, porque instituições financeiras, em geral, têm muita reclamação da experiência oferecida para o cliente. Eu vou puxar agora para você no futuro, para a gente ir finalizando esse futuro da área financeira. Como é que a experiência, o serviço ao cliente, como é que isso vai ser modificado? Tá. Então, só para relatar um pouco, então o X9, quem está fazendo é isso. A gente quer que lá nos Estados Unidos tenha um QR Code que permita o pagamento banco para banco, ou seja, o banco que paga, o banco que recebe, direto, sem intermediários, reduzindo o custo para o lojista, mas mantendo a receita do banco, para o banco se engajar. Vários lugares do mundo que o Pix parecido falhou é porque ninguém ganhava nada. É tudo grátis. E quando tudo é grátis, ninguém se mobiliza. Tá? No Brasil, o Pix a gente não paga para pagar, mas quem recebe paga. Isso motivou uma corrida, motivou as pessoas a investirem seu tempo e dinheiro. Tá? Eu já vi relato de pessoal da Índia dizendo que a gente está mais bem sucedido que a Índia, percentualmente a população, não em quantidades absolutas, porque lá não dá para ganhar dinheiro. E o México também chegou a ser, alguns participantes do grupo lá falaram que a gente tem que começar a monetizar esse negócio, porque ninguém engaja. Tá? Então, esse é o nosso propósito lá, e espero que isso inspire, que isso faça o FedNow e o RTP acontecer. Tá? A gente está lá para ajudar, para gerar demanda e fazer esse negócio funcionar e as pessoas usarem. Então, como a gente usa o Pix aqui, né? Tá. Mas indo para a sua pergunta, que eu já esqueci qual é. Da experiência. Tá. Agora, de alguma maneira, você está falando da experiência, a experiência de monetizar e ganhar dinheiro, também é a experiência do fornecedor. Mas a experiência do consumidor de serviços financeiros, que tem muito problema ainda. Vai se mexer nisso, não sei se com Open Finance ou com alguma coisa. Como é que você vê esse futuro da experiência? Olha, tem várias coisas que afetam. Tem uma experiência de usar, né? Porque daí pode ser, como eu falei, tem o celular, tem o foninho de ouvido, tem o óculos, tem AI. Tá? Uma coisa, quando você começa a diversificar muito investimento, você vai estar perdido. Pô, eu tenho 50 fundos, 50 papeizinhos. Imagina uma tokenização, que um token custa R$1, sei lá. Daqui a pouco, mesmo o investidor que não tem muito dinheiro, está com 100 tokens diferentes. Que token tendo bem, que token tendo mal? Tinha aqueles dashboards e tal, mas será que medir um dashboard não é melhor uma AI? Eu pergunto assim, oi, como estão meus investimentos hoje? Você sugere que eu venda algum token? E a pessoa fala, este token está associado a uma dívida aqui que está perigando, está num setor
que gráficos indicam que é um setor que não está indo muito bem na economia, eu sugeria que você vendesse metade dessa coisa, tá? Explicando o porquê. Ele fala, tá, vende por favor para mim? Tá bom, tá vendido. Eu estou conversando com o AirPod aqui, tá? Então, e o AirPod está com AI, que é um assistente que está vendo meus investimentos e está me ajudando, onde eu não fico mais... Eu não sou mais... O computador tem muito assim, ele segue ordens, ele coloca vários botões e você aperta, e ele faz o que você mandou, né? Com essas coisas conversacionais AI é diferente, você meio que pergunta só, você fala de um jeito, de uma forma simples, não tem que instruir tudo e ele vai fazendo para você. Então, tem gente que acredita que o AirPod pode ser o novo device, tá? Até porque o novo AirPod agora ele funciona como assistente de audição para quem tem problema, né? Então, socialmente vai ser aceito. Você não pode ser andando com um Vision Pro na rua, mas 2 AirPods você pode ser andando na rua que ninguém vai te chamar de louco, tá? Então, assim, a experiência de uso do setor financeiro tem muito com, eu acho que AI tem um papel fundamental, tá? Open Finance também, para gerar concorrência, para você poder, para o AI poder te oferecer coisas melhores baseado na informação que está vendo por aí, tá? Para você ter mais ofertas e muita desintermediação, tá? Então a tokenização permite muita desintermediação. Hoje já tem muita SCD fazendo aí CCBs e muito investimento direto em empresa. Hoje está muito popular, você consegue pegar um aplicativo popular aí e investir dinheiro numa empresa direto, tá? Emprestar dinheiro para aquela empresa sem ser nem através de uma securitização, tá? Comprar papel de empresa, então nem se fala, né? Você tem um cardápio de debêntures e outras coisas mais, debêntures incentivadas, etc. Que, bem ou mal, é uma forma de desintermediação, porque a gente não está aplicando num CDB de um banco que está indo emprestar dinheiro para a empresa está indo buscar dinheiro direto no investidor, né? E os bancos estão ganhando dinheiro com isso, eles estão distribuindo papel, estão ganhando os FIIs deles ali, né? Quer dizer, o banco não teve um olhar negativo, pelo contrário, é um dos papéis que estão sendo vendidos pelos próprios bancos. Isso traz algum tipo de eficiência e, de novo, o AI ajuda muito, porque você vai começar a investir em setor, quem investe mais pergunta para o assessor, o que você acha dessa debênture desse hospital? Ah, não, é perigoso, não é bom, esse hospital está bem. Sei lá, o AI pode trazer muitas informações interessantes ali para você poder tomar decisão. Mas essa é uma curadoria independente, né, TK? Não é uma curadoria oferecida pelo cara que vai vender o papel. Tem que ser independente. E é bom então vai surgir um novo negócio aí, está surgindo um novo negócio. Já existe hoje a curadoria independente, mas é para grandes volumes, tá? Porque são pessoas que não ganham uma comissão de nenhum banco, nada, mas eles precisam que você pague para eles, e para que o que você pague para eles seja razoável, tem que ter um montante bom, porque é mais barato pagar a comissão do banco, tá? Mas com uma curadoria de AI, etc., você pode começar a ter um ajuste, você pode fazer isso no valor financeiro muito menor, tá? Então, pode fazer uma coisa mais popular aí, que permita ajudar investidores. Então, assim, o mundo das finanças, você fala só de pagamento, eu vou muito naquela coisa do pagamento invisível, do pagamento na jornada. Sendo prático, o Brasil vem aqui com o Pix automático. O Pix automático vai ser uma revolução de pagamento mais invisível, tá? Que é um ponto que o Pix falha hoje. E estava já na agenda para sair esse ano, em função desse movimento do Bacen foi adiado, mas sai o ano que vem. As pessoas têm que... O Pix automático vai ser uma revolução maior do que se imagina, tá? Porque ele tem muita criatividade possível em cima dele, dá para fazer muita coisa interessante. Explica um pouquinho o que é e qual a criatividade. Tá, vou explicar. Então, tem no pagamento e tem na parte de investimento em geral, tá? Agora, sempre, e com a tokenização, quando você põe essas três coisas combinadas, sempre a melhor integração no ciclo de produção, no ciclo de comércio, etc., deixando a coisa sempre mais leve possível, tá? Para que a gente não perca tanto tempo baixando extrato de banco para mandar para contador, essas coisas todas, tá? As coisas têm que estar mais lisas, a gente tem que focar mais no que a gente quer, não acordo com vontade de pagar o jantar, né? Agora, do Pix automático, o que vai ser? Hoje, a gente não consegue, por exemplo, colocar lá no Netflix, ou no curso de inglês, ou na academia, para fazer um débito em conta. A gente consegue fazer isso na conta de luz, na conta de energia, na conta de telefone.
E eles conseguem debitar a conta da gente, é muito bom, você usa o telefone e debita a conta, e você não tem que lembrar de pagar, você não perde o prazo, etc. Né? E para a empresa de luz, para a empresa de telefone, melhor ainda, que você não esquece de pagar, ele recebe, né? Tem um custo relativamente baixo. Só que hoje, esse processo é feito de um jeito muito ruim. É uma matriz de N para o M. Uma empresa, a Claro, por exemplo, a Vivo, ela tem que ter acordo com todos os bancos. Porque, então, assim, e cada banco tem acordo com todas as telefonias. Isso não escala. Chega uma hora que eu tenho 30 bancos e 30, já dá 30 vezes 30. O negócio acabou. Tá? Daí tem algumas empresas no meio do caminho que criaram uns hubs, mas não é uma coisa que escala. Eu já tive situações que eu estava pegando um banco, era no Nubank, para ser bem concreto, falando de uma empresa de água fazer débito em conta no Nubank. A empresa de água falou, não quero. Falei, por quê? Porque o Nubank não é relevante. Tem pouca gente lá. Tinha, na época. Tá? Eu falei, sabe por que ele nunca vai ter gente? Não, por sua culpa. Você gera o monopólio dos bancos. Eu? Falei, porque ninguém vai ter conta lá, vai querer ter conta no outro banco que dá para pagar a conta de água. E eu fico preso nisso. Ou seja, tem um problema da galinha do Nubank com a competência, com o dinheiro que eles gastaram, muito prejuízo, muito tempo, viraram a chave. Hoje todo mundo quer estar lá dentro, tá? Mas tem empresa, tem utility que não está lá ainda. Eu sei, eu uso. Então, tem utility que não está lá ainda. Eu tinha banco grande no Brasil que eu não conseguia pagar o imposto de Campinas lá dentro. A multa de Campinas estava pagar na Caixa, tá? Ou seja, essas várias redes geravam todo esse problema aqui, ó, a gente que abre muito banco, né? Esse era um fator enorme de garantir o monopólio de poucos. Porque é tanta complexidade, um novato, se conectar em tudo isso, tá? E o Pix rompeu uma primeira barreira. Hoje eu pago o DARF em qualquer banco, qualquer fintech, porque o DARF vem com QR Code. Eu pago o GRU porque vem QR Code. Eu pago a licenciamento do veículo porque vem QR Code. Então, esse pagamento que eu decido pagar, que não é recorrente, o Pix mudou da água para o vinho. Se você abre hoje, você consegue pagar qualquer utility que tenha QR Code em qualquer lugar. Porque o Pix unificou a rede, tá? Então, aquele problema que o Nubank teve no passado, hoje não teria. Então, um novo concorrente, um novo entrante no Brasil, vai ter uma vida mais fácil, porque ele vai conseguir pagar tudo, porque tudo tem o QR Code, menos o débito automático, que é o que vem agora. Então, você vai poder chegar numa fintech novinha, acabou de abrir, que só tem Pix mais nada, não tem nenhuma conta de luz lá, não paga DARF, não tem nada, você vai conseguir pôr suas contas em débito automático ali. Tá? Ou seja, não vai ter mais aquela coisa, tenho que ter a conta daquele banco grande, porque aquele banco grande que aceita o débito automático daquela minha empresa de telefonia. Eu vou poder colocar em qualquer lugar. Tá? E não só a empresa de telefonia vão ter acesso ao débito automático. A escolinha de inglês, a escola do filho, etc. Clube do vinho. Não precisa ser uma grande empresa emitindo milhões de cobranças por mês para dar justificativo econômico para o banco levá-lo a sério. Tá? Qualquer um vai lá e manda as cobranças para o Pix e acabou. E o bacana é a jornada, né? Muitas vezes você está acostumado lá com a fatura, vem um QR Code, e você vai pagar. E você nem sabe que é um Pix automático. Na hora que você lê, vai fazer um menuzinho. Quer pagar só essa vez ou quer já deixar autorizado pagar os próximos 2 anos? Daí você fala, quero autorizar os próximos 2 anos. Então vai ter um opt-in. Então é legal que as pessoas já estão pagando o QR Code no Brasil, metade dos Pix já é QR Code, quase metade. Eles vão começar a ler o QR Code e vão fazer uma oferta. Você não quer pagar já os próximos 12 meses? Tá? Eu falo, quero. 24, quero. E aí tem outro jeito de engajar no Pix automático, não é só a leitura de QR, o Bacen acho que pensou 3 jornadas de engajamento, tá? Mas essa do QR Code eu achei bem engenhosa, porque ela pega carona num comportamento já existente. Ou seja, eu não vou ter que aprender uma nova tela, só vou fazer um opt-in. E aí, o recado que eu dou, assim, empresas de streaming, etc., comece a usar o QR Code hoje. Porque, mas eu tenho que pagar todo mês. É verdade. É chato. Cartão é melhor? É. E quem tem cartão? É melhor para quem tem, né? Quem não tem, tá fazendo o quê? Tem que comprar um gift card numa loja, pegando o cartãozinho, levando para casa. Compara a fricção de você ler um QR Code com a fricção de você comprar um cartãozinho numa loja e pôr ali. É muito melhor, tá? A gente sempre tem, a gente que é classe média e tem cartão de crédito, sempre compara com cartão de crédito. A gente esquece que tem um Brasil gigante que não tem cartão, tá? E que assiste filme, que assiste série, e etc. Faz inglês e tal. Então, todo mundo que tem uma cobrança e quer entrar numa cobrança recorrente, pode entrar no QR Code hoje, para que já vai valer a pena, e quando vier o Pix automático, você já está ali.
Porque você começa a se mexer com o Pix automático. Quando lançar o Pix automático, você vai ter que começar a pôr o QR Code lá na frente. Vai demorar muito para você tirar proveito, tá? E o Pix automático serve para a loja pegar, mas também vai servir, provavelmente, para uma loja como a Amazon, ou um Mercado Pago, ou Magalu, etc. Eu posso colocar a minha chave lá e o débito acontecendo na minha compra. Não, a débito não tem que ser um débito recorrente, ele pode ser um débito na compra. Tá? Pode ser um débito na wallet, a wallet pode debitar minha conta para pagar. Eu posso passar no pedágio com a minha placa, e o leitor de placa vê minha placa, a empresa da estrada já associou a placa com a minha conta e já debitou a minha conta. Tá? Então, o Pix débito automático não vai parar na recorrência mensal. Tá? Daquela coisa. Já é fantástico, mas ainda vai abrir outros casos de uso, tipo hoje pagar pedágio com Pix. Você tem que parar o carro, ler um QR Code ali e tal. Não tem um mecanismo, a não ser que eu entre no site da estrada, ela me lista, você passou na última semana, você passou no pedágio essas vezes todas. Ou você paga esse QR Code agora, ou você paga uma multa, né? Aí você, opa, vou pagar. Aconteceu isso comigo no Canadá. Eu passei numa ponte lá que tinha um pedágio, eu estava indo embora, entrei no site da ponte, estavam as minhas passagens, eu paguei. Mas é chato, né? Seria muito melhor eu logar lá na ponte ou na estrada e falar, eu ponho aqui minha chave Pix, você pode debitar minha conta quando eu passar com o meu carro no seu pedágio. Não tem que pôr tag, não tem que pôr nada, eu passo com a minha placa e pronto, tá? E a estrada pegou. E quem pode estar operando isso para a estrada pode ser a empresa de tag de hoje que está se adaptando a essa novidade, tá? Então, o Pix, esse é o Pix automático, tá? É um Pix que vai debitar a sua conta com a sua prévia autorização. Tá? Então, você previamente autoriza alguém, você vai autorizar a estrada, vai autorizar a empresa de luz, vai autorizar a sua academia. Isso vai reduzir muito o custo de cobrança desse pessoal, que hoje emite boleto, você esquece de pagar, né, liga, fica pedindo, paga, pelo amor de Deus. E muitas vezes ele esqueceu mesmo. Tá? E ele vai debitar sua conta sozinho. Eu sou a rainha de esquecer essas coisas. É terrível, né? Então, assim, vai ser, esse é o Pix automático, que é uma coisa também legal para ser copiada no mundo aí, tá? Achei muito bacana a gente fazer o parênteses do Pix automático, é uma coisa importante, mas aqui o tempo todo desse futuro das finanças, a gente tem falado de finanças, pessoa física e jurídica. Mas tem duas coisas de pessoa jurídica para as quais Matera tem solução que eu queria que você comentasse um pouquinho, só para a gente fechar essa parte. Gestão de caixa e gestão de risco. Como é que essa experiência, você vê o futuro dessas experiências das empresas, das finanças corporativas, nessas duas coisas? Olha, a gestão de caixa que a gente tem, porque um banco ele gera uma tesouraria complexa, né? Tem um dinheiro que tem emprestado para um, dinheiro que tem emprestado para o outro. Não é igual a gestão de caixa de uma empresa que tem um conta a pagar, um conta a receber e um fluxo de caixa ali e faz a aplicação do excedente, tá? O banco tem um negócio muito mais complexo e ele tem que sobreviver a vários cenários de stress, né? E aí entra parte de uma solução de risco junto, né? O que acontece? 30% dos seus devedores derem o calote, tá? Você sobrevive a isso? Você se mantém vivo? Quanto tempo você recupera? Então, ou se o dólar der uma disparada, o que acontece com o seu banco nessa variação? Então, tem vários cenários de estresse de mercado, né? Que pode causar variações abruptas e o banco tem que ter um enquadramento ali que consiga. Então, tem a parte de caixa para base e tem a parte de risco que complementa muito, porque ele vai avançar nessas coisas de estresse, tá? E risco, a gente tem risco de mercado, que é o risco que tem a ver com aumento abrupto do dólar, explode, joga bomba atômica no negócio de petróleo lá, de repente o petróleo muda totalmente, isso tem implicações gigantescas em tudo, né? E quando o banco está com uma carteira bem enquadrada, ele meio que sobrevive a tudo, porque acontece uma coisa, mas tem a outra que compensa, e ele mantém uns equilíbrios que, mesmo que tenha um estresse forte aqui, tem uma outra coisa que é o hedge, que está garantindo que o banco não vai... Ele vai sofrer um pouco, mas não vai morrer por causa disso, tá? Tem também o risco operacional, que é o que o banco está fazendo para evitar perder dinheiro com falhas operacionais. Ele não parte da premissa que é para evitar a falha operacional, ele parte da premissa que as falhas existem e têm que ser gerenciadas, tá? Então, se você estiver tendo uma perda financeira decorrente de falha operacional que está dentro do que estava planejado, tudo bem. Não vai ser nenhum estresse. Falha operacional não é questão de cibersegurança, né? Pode ser também. Pode, mas está acontecendo um nível de falha de segurança pequena, dentro de níveis aceitáveis, onde o banco está indenizando os clientes e tudo bem. Está no custo, faz parte, porque zerar muitas vezes é tão caro.
Você vai melhorando. Chega uma hora que está perto do zero, em geral é melhor você indenizar do que zerar, tá? Mas tem mudança nesse futuro? Na verdade, com a inteligência artificial isso evoluiu, tá? Porque o que você está me falando até agora é o que já se faz. Então se faz, Mas é importante mostrar o escopo das coisas. Muita gente não percebe o que é gestão de risco, tá? Acha que gestão de risco operacional é achar que é... Não, é gerir. É saber... E quando há um excesso de perda, indicar onde tem que se trabalhar para reduzir a perda operacional. E tem também a gestão de risco ambiental, tá? Que o Banco Central está obrigando. Então, nessa pauta ESG, os bancos são obrigados. A gente tem software para ajudar o banco a fazer a gestão de risco ambiental, tá? Risco social. Então, está tudo ali enquadrado. A AI entra nisso ajudando, tipo risco de mercado ou simular cenários, risco de crédito. A AI ajuda muito no risco de crédito, tá? E ao mesmo tempo o AI aumenta a facilidade para os fraudadores, né? Então, entrar com a foto igual a minha, entrar com o meu vídeo. Teve casos aí do CFO que pegou dinheiro da empresa, não era o CFO, né? Era um cara com um avatar ali imitando a voz dele, tá? Então, o AI ele meio que anula alguns mecanismos de defesa que a gente tem hoje, que eles passam a ficar ineficazes, né? Ele aumenta a falha operacional no banco e, ao mesmo tempo, pode ajudar o banco aí. É uma arma igual armas em geral, né? Tem os dois lados, os dois exércitos com a mesma arma, cada um usa a arma de um jeito que quiser, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando machine learning, está falando IA generativa, está falando tudo, de tudo. Tudo. Porque cada uma é igual uma caixa de ferramenta, né? Tem martelo e tem chave de fenda, né? Você tem que... A old school AI que a gente fala já, né? Que tinha... Porque o AI agora generativa fez o regenerar ser old school, né? Mas ele ainda tem o seu papel, tá? Reconhecimento de imagem, de placa, faz muito bem feito, né? Ainda você tem um monte de ferramental em AI que você pode usar e você vai puxar aquele que é mais adequado àquele problema, tá? E tem mais coisas já, além de... Tem uma série de uma indústria crescendo ao redor de AI para ajudar a AI a funcionar. Não é só o AI em si, tá? Tem uma parte, um trabalho sujo embaixo do iceberg. Tem data labeling, que é você conseguir marcar dados que existem no seu banco para o AI poder estudá-los e saber se aquilo é um contrato de empréstimo ou um contrato sei lá o quê, porque o AI estuda, né? Dados. Se os dados estão muito bagunçados, ele não consegue estudar direito. Então, vem um data labeling antes e ajuda os dados a estarem mais bem qualificados para o AI estudar, e aí, depois de aprendido, ele consegue nos próximos documentos dizer que tipo de documento é. Mas tem que aprender de alguma base, tá? Tem também um produto nosso que ajuda muitos bancos a fazer streaming de transações para o AI, para poder antecipar coisas. Então, hoje tem muito banco que os dados estão perdidos no mainframe lá, super difícil de ter acesso, e você está com o AI vindo e na hora que você vai ligar o AI lá no seu sistema legado, tem um gap de tecnologia gigante. Você tem a coisa mais moderna do mundo com uma coisa dos anos 60. E essa conexão não é simples, tá? Então, o que a gente tem? O Digital Twin, eu crio um Digital Twin da conta do banco. Então, eu tenho, similar ao conceito de Digital Twin, que eu tiro um Digital Twin do sólido, da ferramenta lá, ou do produto, e crio uma imagem digital, né? A gente está criando uma imagem digital, que a gente brinca, do digital velho. É digital para digital, mas a gente está chamando que é um Digital Twin, classificando já o velho como analógico, né? Então, eu tenho um espelho da conta do banco aqui no nosso produto. E esse espelho tem vários propósitos. Um deles é um AI conectado a gente e ter um acesso muito imediato ao dado. Sempre disponível e a gente conta conforme está mudando. Então, conforme está acontecendo lá no mainframe, a gente está pegando, a gente faz um streaming de transações. Então, o AI consegue pegar streaming de transações da gente, tá? E o nosso comando de Digital Twin, ele consegue não um cache read-only. Eu posso alterar aqui e volta, tá? Igual no Digital Twin. Então, eu consigo ligar pagamento instantâneo. Esse produto foi desenhado inicialmente para atender o Pix, tá? Porque o Pix é muito volume de transação, 24/7, e muitos legados não são 24/7. Então, ele está aqui para receber transações do Pix e depois conta para o sistema antigo, já autorizei esse Pix, já recebi, tá tudo certo, tá? Mas registra na contabilidade aí que tem que fazer isso. Então, mas aquela coisa, muitas vezes você faz um problema, resolve um problema, e quando você precisa resolver outro. É igual a GPU, né? Era para fazer imagem videogame, rodada. E tem para projetar uma imagem 3D, você tem multiplicação de matriz. Quando vê a rede neural, tem multiplicação de matriz também. Então, opa, serviu para inteligência artificial, tá?
E a NVIDIA não foi isso que ela pensou, mas deu certo, né? E com alguns ajustes. A gente, mesma coisa, a gente criou esse produto pensando muito mais em ter um digital twin da conta para fazer transações de alta demanda, de alta frequência e melhorar a experiência de uso para o usuário poder conectar os AirPods, etc., ali num lugar melhor e transicionar mais, e a gente vai contando para o velho o que está acontecendo para ele poder seguir com a contabilidade, etc. Mas no fim está sendo muito bacana também para esse conceito de AI, tá? Então, assim, quando fala de AI é uma coisa muito ampla, tá? A gente foca muito na rede neural, no GenAI, mas não é só isso. Tem política de uso, tem muita coisa. E é muita mudança muito grande para nossa cabeça, né? Ou seja, as pessoas têm que tomar cuidado assim como a gente demorou muito tempo para aprender a usar a internet, e entender o que era spam, o que era, né? E hoje está tudo superado, né? O golpe do telefone, agora vai ter o golpe da AI, tá? Então, até o ser humano se adaptar a isso, e quando vê a Adriana falando no vídeo call, pode não ser a Adriana, né? Apesar de falar com a voz, com o jeito tudo igualzinho, né? O que eu tenho que fazer para entender se a pessoa é a pessoa mesmo, né? Vai demorar um pouco, enquanto a sociedade não aprender isso, vão ter golpes, tá? Esse um pouco, qual é esse futuro? Esse aprendizado, você acha? É aprendizado. O bom de ser uma idade avançada em empresa de quase 40 anos é que você já passou por tanta coisa, tá? Que a gente Mas não dá para chutar até o fim da década, por exemplo, a gente já vai estar craque nisso, você acha? Eu acho que sim, as pessoas se adaptam rápido, né? Você vê as últimas evoluções, o Pix aí tem 4 anos, o Pix foi um recorde. E o pessoal aprendeu rápido. Muitos golpes de Pix, hoje ninguém cai mais, né? Mande um Pix e ganha o dobro. Quem cai nessa? Mas muita gente caiu, tá? Muita gente acreditou nisso lá daí. Maravilhoso. TK Carlos Neto, muito obrigada por compartilhar sua visão, suas ideias valiosas. Tem um monte de informação aqui, eu acho que o pessoal tem que ouvir mais de uma vez. Ficou meio longo aí, tomara que corta um pouco da parte prolixa do meio. Mas foi muito bom, super obrigada. Que é isso? Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero também aqui estender agradecimento à Natália Duarte, que está no nosso backstage, mandar lembranças à Lara, que está de férias lá na Turquia, e agradecer principalmente ao nosso público e convidar todos a conferir os nossos outros episódios, as nossas newsletters, as reviews, que são as revistas principais da MIT Sloan Review, e responder para a gente também sobre o que acha dos nossos produtos, o célebre NPS. E até a próxima quinta-feira. Obrigada. Beleza, até mais, gente.